Me cansei. Começa agora pela Web Rádio São Dimas, o programa Bote Fé na Saúde, com Palmira Lemos. Saúde, me cansei de escutar opiniões. Não tomo sei, não tomamos, não tomo sei, não tomamos. Boa tarde a todos, paz e bem. Eu sou Palmira Lemos e a partir de agora, com a graça de Deus, estaremos conversando sobre saúde. Para começarmos bem, vamos invocar o Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, que gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, povo de Deus. É um prazer enorme estar com vocês. Nós da Web Rádio São Dimas queremos agradecer o prazer de tê-los conosco mais uma vez. E aí, você já tomou sua aguinha hoje? Tome a sua boa e santa aguinha. Se você quiser falar conosco, nosso e-mail é botefenasaude@gmail.com. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma técnica chinesa que muita gente tem utilizado e tem se dado muito bem. Hoje a gente vai falar sobre acupuntura. E para falar sobre acupuntura, a gente trouxe aqui para conversar com a gente a Maíra Cordeiro. Muito obrigada, Maíra, por dedicar o seu tempo para a gente e esclarecer um pouco sobre essa arte milenar que é a acupuntura. Bem-vinda ao Bote Fé na Saúde. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a medicina chinesa e uma das suas vertentes, que é a acupuntura. Falar de acupuntura é falar de saúde, é falar de vida e de potencializar o melhor que o ser humano tem. Eu tive a oportunidade de conhecer a acupuntura na China, junto com toda a cultura, com toda a filosofia e arte que eles implementam. Então, ver que não é só uma técnica de aplicação de agulha, mas sim que é estimular toda a vitalidade que o ser humano traz dentro dele, foi uma das melhores experiências que eu pude ter. Tanto como pessoas... São os tais pontos, né, que as pessoas nem desconhecem, né? Desconhecem, que é o corpo, a mente e a essência. A essência é o nosso sangue, é o nosso cardíaco, é tudo que faz fluir dentro do nosso organismo. A mente é a nossa parte pensante, a nossa parte criativa, e o corpo é a expressão de tudo que nós sentimos e vivemos. Então o corpo é o crescer, é o amadurecer, é o acolher, é a relação social, é muito mais do que só as agulhas. As agulhas, elas realmente pontificam toda essa história, né? E trabalha com o corpo
do ser humano, com a saúde e não com a doença. Uma das principais questões que eu respondo aqui sempre, em todas as sessões, geralmente nas primeiras sessões da acupuntura, é que a acupuntura trata todas as doenças. Como que a acupuntura influencia nas doenças? É porque ela não trabalha a doença, ela trabalha a saúde, reforçando o sistema, o organismo, os órgãos. O corpo ele tem uma reação para ser muito maior que a doença, que é a linha da salutogênese, que aí a doença fica pequena dentro de um organismo resistente. Então ela se vai. Vamos colocar nessas palavras. Ela vai embora, porque você potencializa o que o organismo tem de bom. Exato. E joga fora a energia ruim das coisas que não estão boas, né? A acupuntura, eu acho que hoje em dia, por exemplo, principalmente para coluna, né? Exato. Coluna é uma coisa que a pessoa vive e já faz uma acupuntura aí para poder melhorar, né? Embora todo mundo diga que o problema de coluna é quando a pessoa carrega alguma coisa, né? Qual é o seu ponto de vista a respeito disso? Porque as pessoas falam que quando você está carregando muitos problemas, muitas coisas, você acaba acarretando um peso, né? A acupuntura ela é dividida em dois principais meridianos, que é o frontal, que é o REM, que é o indivíduo e a sua relação com o mundo. E o Du, que é o posterior, que é a coluna, que é a relação do mundo com a gente e a gente com o mundo. Então, qual é a nossa relação? Então, quando queremos carregar muitas coisas, extravasar emoções, acolher tudo mais do que a gente dá conta, aí geram as dores, porque geram as fragilidades. Então, ou a gente está consumido e gera uma fragilidade óssea, muscular, e isso acaba dando uma fragilidade para o corpo, ele não dá conta e começa a gerar hérnias, dores, fadigas musculares, ou ele começa a ficar naquelas grandes tensões, que é quando você quer acumular, quando você quer sobrecarregar, quando você estressa demais, que as musculaturas ficam bem intensas e começa a enrijecer, que a pessoa perde a mobilidade, ela perde os seus movimentos sutis e fica com dores muito fortes na coluna. E aí sobrecarrega todo o corpo. Porque o mundo tá aí, você não precisa levar ele, né? Você tem que ir com ele. Você tem que ir junto, né? Não precisa carregar ele nas costas, né? Como a gente diz, né? E as dores de coluna, sim, são muito psicossomáticas, que é a emoção de ter que dar conta dele, né? A gente tem vários estímulos todos os dias, no trabalho, na família, são várias demandas e você quer carregar tudo, você quer fazer tudo. E aí dá as dores nas costas, os problemas respiratórios, aquela coisa que você tem que digerir, você não tem como digerir, que às vezes o seu corpo não tem esse preparo, e aí vai gerando essas disfunções, que aí a gente fortalece, alivia e gera bem-estar e boa qualidade de vida para o indivíduo. É muito mais fácil do que ficar tomando drogas, né? Porque os medicamentos são drogas, né? Isso. E aí o que acontece também? Você toma um medicamento que ele vai aliviar a sua dor, mas por outro lado ele vai estragar a sua mucosa gástrica, né? Exato. E nem sempre as pessoas... eu já tive um paciente que ele tinha um problema hepático muito grande e ele tratou durante 15 anos. E assim, perguntar para ele o que era o fígado dele, ele nesses anos de tratamento ele não foi apresentado ao corpo dele, né? Ele não sabia o que o fígado fazia, como que fazia, o que trabalhava, quais, assim, não é deixar de comer que o órgão vai melhorar, mas o que você pode incentivá-lo a digerir que vai funcionar melhor o organismo dele. Dentro da dietética chinesa a gente coloca isso, né? A gente faz acupuntura, a modo de alimentação funcional, porque além de a gente pode tirar o que não faz bem, mas a gente pode implantar coisas que melhoram muito o organismo. Isso vai trabalhar, assim, vitalizar novamente aquele órgão. Então a pessoa vai conseguir saber que ela tem um fígado, que o fígado dela trabalha fazendo algumas funções de limpeza, estoque sanguíneo, tem várias funções importantes no metabolismo, e que se ele fortalecido, ele consegue trabalhar de forma produtiva.
Então, a pessoa consegue participar do tratamento e não terceiriza a saúde, né? Não deixa pro médico ou terapeuta cuidar da saúde, não. Ele começa a ser vivo na terapia. E isso é muito importante. Ele começa a ser agente da própria recuperação. Exato, isso é importante, porque a terapia a gente faz 1, 2, 3 dias e a gente tem outros 7 dias, 30 dias que ele está em contato com ele. Então ele tem que ser dono dessa verdade também, né? Esse agente. Exato. Ele tem que se conhecer, né? É uma coisa muito importante você prestar atenção também no seu corpo, né? Tem até livros que falam da história do que o corpo fala, né? Porque realmente o seu corpo também dá sinais de que para um pouquinho, né? Tô meio cansado, não tô dando conta, né? E hoje em dia, com essa poluição, né? Que você já não respira direito, que você já não come direito, porque você já não se alimenta com alimentos tão naturais, já, né? Os próprios alimentos já têm uma carga química, né? Grande. Então, o organismo tem que, quando você come, você acaba engolindo, né, esses agrotóxicos, quer dizer, tudo isso é químico, né, que entra para dentro de você, né? Exatamente. E escutar o corpo é saber o que ele está pedindo. Com a acupuntura a gente tem essa propriocepção, né, a percepção do nosso corpo, de como ele está funcionando, de como ele está respondendo. Quando você está com as agulhas no corpo, depois de aplicadas, há sensações corpóreas, você consegue sentir calor em algumas regiões, frio em outras, sentir mobilidade desses meridianos, e isso faz uma manifestação do corpo, né, de como ele está funcionando, quais são os estresses que ele está respondendo. E quando a agulha está inserida, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele consegue entender aquele corpo, ele consegue, porque assim, são pontos nervosos, os pontos de acupuntura. Então tem uma linha nervosa entre o cérebro e aquele ponto. E quando ele faz esse caminho, ele vai mapeando toda essa região. Então ele vai entendendo como está aquele funcionamento daquele corpo. Aí ele ajusta, regula, ameniza, a gente tem estímulos de sedação, de aumento metabólico. Então, quando a gente percebe essas alterações, a gente pontifica da forma que é necessário. Por exemplo, uma inflamação, a gente faz a pontificação como sedação. E quando tem a sedação, tem um relaxamento. Então, o cérebro entende que é para ele relaxar. E essa mensagem vai para o cérebro e retorna para o corpo. Então, vai tendo esse mapeamento. E a gente fala que a acupuntura ela tem 5 efeitos colaterais, né? Que é o melhor sono, melhor digestão, melhor qualidade de vida, melhora de apetite e diminuição de estresse, né? Que independente da terapia você sempre vai ter. Por quê? Porque o corpo ele vai se entendendo através dos tratamentos, né? Que são sempre únicos, cada um tem um histórico de vida clínico, os pontos eles são selecionados para a pessoa e conforme tem essa seleção, essa atuação, vai ter uma resposta individual. Mas dentre elas, essas 5 são sempre presentes, que é essa melhora, né? O corpo se conhecendo. E melhora num todo, né? Porque a partir do momento que você dorme melhor, que você come melhor, que você tem uma melhor absorção dos alimentos que você come, exatamente. Com certeza você vai ter um ganho aí de energia por esse corpo, né? Esse corpo vai funcionar melhor, vai. E essa arte é muito engraçada, porque tem gente que acha que é muito subjetiva, uma coisa que... Porque ainda é muito desconhecido na nossa sociedade essa arte milenar, né? Agora, isso é uma coisa que tem anos, né? É uma técnica que vem de, sei lá, 5.000 anos. E ela é extremamente teórica, né? A mistificação veio... Porque, assim, na China, eles têm o contato entre o ser humano e a natureza. Então, com essas analogias... eles criam esses símbolos. Então, como foi uma medicina criada há muitos anos atrás, eles foram criando esses símbolos, né? Por exemplo, síndromes frias. Síndromes frias, eles relacionam a lua, que é um elemento
frio, porque ele precisa da energia do sol, né? Quais são os órgãos frios? Então, por exemplo, o rim, ele é um órgão frio, porque é um órgão de água. Então, são analogias, mas no funcionamento sistêmico é extremamente didático, é extremamente funcional. E hoje na medicina, eu estudo numa grande universidade que é a Unifesp, e eles trazem coisas que a medicina chinesa fala como natural, agora como novidade. Então eles estão tentando produzir provas para o que já existe, já é funcional, né? Já está aplicado, já tem uma resposta. Até por isso que foi sobrevivendo durante tantos anos, né? E sobrevive bem, né? Tem muita gente hoje que já se trata praticamente só com acupuntura, porque já viu que são técnicas que realmente trazem grandes benefícios, né? Grandes benefícios e grandes... E me diz uma coisa, e no caso da menopausa, porque eu tenho ouvido falar muito de acupuntura ligada à menopausa, porque a mulher fica mais sensível, mais irritada, mais, né, chateada, mais mal-humorada. Então, esse benefício também consegue ser... Sim. O ano retrasado eu participei do congresso de Satosp, né? E eu apresentei a segunda primavera da mulher, que é a menopausa, que na medicina chinesa ela é vista com outros olhos, né? Na medicina chinesa, a segunda primavera, que é entre os 49 anos, que entra a menopausa, é quando a mulher sai da fase de procriação e de amplificação social, né, que ela precisa ser mãe, ela precisa produzir, ela precisa plantar. E como é a segunda primavera, ela está na fase de colheita, onde os filhos já estão crescidos, onde a carreira já está estável, onde tem toda uma vida harmoniosa e ela tem frutos. Na nossa sociedade, pelo ritmo acelerado, é vista como perda metabólica, perda do corpo, perda da idade, alteração do fluxo matriarcal, né? Porque a filha dela hoje está tendo filhos, então, assim, sente essa diferença. Mas, assim, os frutos dela estão dando frutos, né? A vida dela, ela chegou no auge da vida dela, né? Ela é uma árvore florida, um campo aberto. Assim, deveria ser uma fase de muita paz. Só que quando tem essa diminuição desses agentes, dessa rotina, fica toda aquela energia borbulhando dentro da mulher, que aí são os fogaços, que é excesso, que são alterações metabólicas, que faz o sangue trabalhar de forma ascendente, que dá o calor no peito, dá as enxaquecas, a boca seca, gera as cólicas, né? Hoje tem um grande problema da tireoide, porque tem uma disfunção da tireoide, porque um hormônio depende do outro. Mas assim, como ela já não está numa fase tão grande de desenvolvimento, a tireoide não necessariamente precisa trabalhar com aquele potencial. Então, o que é visto como muitas perdas numa medicina, que é a nossa ocidental, que visa as perdas, na medicina chinesa é vista com muitos ganhos. Então, quando eu trabalho hoje com a parte da menopausa, eu trabalho de uma forma, uma que é de conscientização, que sim, há ciclos da vida, sim, a mulher vai passar por isso e tem que passar por isso de uma forma mais tranquila. Os sinais e sintomas a gente vai reforçando, porque assim, o fluxo sanguíneo, que deveria ser descendente, que é o da menstruação, ele está ascendente. Então, é um influxo sanguíneo que a mulher está passando por uma reprogramação hormonal e energética, porque agora ela está na mente, não está mais no útero, né? Então, esse fogaço, ele vai subir. Então, como ele vai subir? Ele vai subir de uma forma mais branda, ele vai ser distribuído no organismo pela medicina chinesa. Então, a gente faz o quê? A gente faz esse sangue encontrar novas vias para os hormônios que estão diminuindo, para ter outros hormônios para dar esse suporte, né? Exatamente, que aí a gente trabalha com a contenção da tireoide, para a tireoide ela saber que agora é o momento dela trabalhar.
a sudorese, as dores nas costas, né, as alterações de humor. A alteração de humor na medicina chinesa é vista como um fluxo sanguíneo exacerbado, porque quem bombeia esse fluxo sanguíneo é o coração e quem estoca esse sangue é o nosso fígado, né? Se o fígado está trabalhando com essa divisão sanguínea e está ascendente e o coração tem que bombear, a gente tem o quê? Que dispersar. Então a gente vai trabalhando com a regulação do hormônio, vai trabalhando com relaxamento muscular, com clareamento da mente, assim, para não ter distúrbios da autoimagem, para não ficar com depressão, com variáveis hormonais, hormônio emocional, né? Então a gente vai trabalhando de uma forma abrangente, faz essa própria percepção corporal, que vai sim mudar o corpo, né? O quadril, ele tende a alargar, a cintura a alargar. Por quê? Porque agora é um novo corpo, é uma nova fase da mulher. Então ela precisa da mobilidade do peito, né? Que é para pegar os frutos e poder fornecer para essa nova geração, né? Que são os netos. Ela não precisa aprender para ensinar como é para os filhos. Ela já tem os frutos prontos e passam para o neto. Então por isso que é muito natural essa relação entre avós e netos, porque já está pronto. Né? O caminho já é conhecido, digamos assim. Exatamente. E acaba sendo mais prazeroso também por isso, né? Exato, é o autoconhecimento. Então, assim, a mulher começa a se sentir com uma energia feminina. Ela consegue sentir o corpo, as oscilações. Conforme vai tendo as oscilações, a gente vai trabalhando. Então, assim, os sintomas, eles são amenizados pelo tratamento específico. Então, assim, a menopausa, cada uma desenvolve de uma forma e a gente consegue intervir de diversas maneiras, né? Assim, como cada um traz uma energia pessoal muito grande, por isso que tem uma grande população que tem o fogaço, outras a dor de cabeça, outras têm mal-estar, outras têm queda de pressão, porque cada uma tem uma história para chegar a esse ponto. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico, conversar e a partir disso começar a trabalhar. Aí depois que passa essa fase, é uma fase muito gostosa, que aí diminui esse influxo energético sanguíneo e aí o corpo começa a trabalhar de uma forma mais suave, ela consegue trabalhar mais as coisas que estão ao redor dela, essa questão sanguínea já não é tão mais presente, né? Essa voracidade hormonal não é mais presente. Não tem tanta necessidade, né? Mas tem muita ansiedade também em cima dessa questão da menopausa. Eu acho que tem uma ansiedade que a própria mídia faz, né? Faz um estardalhaço de uma coisa que na verdade é natural. É um caminho. É um caminho que você vai seguir, né? E eu vejo que a mídia tem feito muito, principalmente essas revistas que se dizem femininas, elas tratam isso com muita rigidez, com muita... enfim, vendo por um lado só negativo. É que é a nossa questão de perdas, né? A gente está sempre perdendo, né? A gente perde tempo, a gente perde contato, eles colocam a mídia pra gente e falam que a gente está perdendo tempo social, mas então, por que você está oferecendo se você está tirando? Né? Por que você está oferecendo beleza se você está tirando saúde? Então, é sempre uma barganha. E a saúde não é barganha, né? A saúde é dia a dia, é rotina. E essas revistas, elas vêm de uma forma muito agressiva, mas é uma questão comercial, né? Quando a pessoa começa a fazer os tratamentos, começa a ter uma conscientização, começa a ir contra isso, porque isso não é material, isso não agrega, né? A gente vê remédios para menopausa, técnicas para menopausa, se livre da menopausa. Você não tem que se livrar de algo que já é inerte e é bonito e faz parte. E você vai viver aquilo de outra maneira, é outra fase, né? É outro ponto da vida. E você caminhou muito para chegar até aqui, né? Você teve vários plantios. Você teve várias primaveras, né? Passou por várias coisas, já viveu, já sabe, já se conformou, já tirou suas conclusões,
já fez sua vida, né? Já tá. É um momento mais bem legal mesmo. Assim, eu, por exemplo, estou vivendo esse momento de vó, né? Que agora eu sou avó, eu estou vivendo esse momento de uma maneira muito gostosa, como todo mundo fala, né? Ser vó é mãe com açúcar mesmo, você fica numa condição bem melhor, bem mais tranquila, né? Bom, a gente vai fazer um intervalinho, já a gente volta mais um pouquinho com Maíra falando sobre acupuntura, que é uma técnica milenar chinesa e que traz muitos benefícios para as pessoas que a gente quer saúde. Você já tomou sua aguinha hoje? A sua boa e santa aguinha? A gente está pensando aqui que você deve estar morrendo de sede, seu organismo deve estar pedindo uma aguinha. Vai lá e toma uma aguinha, ouve uma musiquinha, já a gente volta.
Bom, voltando agora mais um pouquinho com a Maíra Cordeiro, ela que é acupunturista, que está aqui conversando um pouquinho com a gente sobre essa técnica milenar das agulhas, né? Tem idade para acupuntura? O ciclo é eterno, né? Eu faço tratamentos desde para engravidar, né? Que começa com as mães, durante a gravidez, que reforça a energia do bebê, para o bebê, que tem uma energia imensa, então qualquer estímulo ele responde, e estímulo de acupuntura ou da massagem nos pontos de acupuntura, ele já tem uma resposta muito saudável. Os adolescentes, adultos, é um ciclo, não tem idade, porque é a saúde. É a saúde, é a vida que vai em frente. Mas a adolescência tem uma fase muito dura, né? Hoje em dia, acho que principalmente, eu não sei se... estou falando que nem gente velha mesmo, né? Eu não sei se na minha época era assim, mas eu vejo os adolescentes hoje passando por tantas dificuldades, tantas pressões, tantas doenças, tantas... carregando já tanta coisa, né? Exato. Bem, o adolescente, para a mulher, ela começa a medicina chinesa faz as contagens, né? A tabuadinha, né? A da mulher, o 7 vezes 2, começa com uns 14 anos. E hoje está tendo uma precocidade dessas idades. E do homem é do 8 vezes 2, que é o 16. E agora está vindo muito mais novo. Então, assim, antes, apesar de ter o trabalho físico, né, que a pessoa tinha que ir trabalhar, prover, a responsabilidade interna, ele não tinha uma maturidade para entender a responsabilidade que ele tinha que atuar. Hoje, como o estímulo cognitivo, que é o racional, a instrução está vindo muito cedo, o que tem sido exigido dele é muito mais maduro, é muito mais complexo e concreto. E isso começa a consumir os órgãos internos, a consumir a mente, a ter vários pensamentos manipulados tanto pela mídia quanto pelas próprias necessidades, porque eles não têm maturidade para decidir. Isso gera um conflito muito grande. E quando entra nesses conflitos, essa geração Y, X, o que eles fazem? Eles entram em duas divisões. Ou eles ficam extremamente metódicos e rígidos, ou eles ficam totalmente apáticos e distantes. Que ou eles seguram tudo, ou larga tudo de uma vez. Ou larga tudo de uma vez. Porque é muito difícil. Antes, quando as pessoas tinham que trabalhar para prover, elas iam, trabalhavam. Era uma coisa inerte ao ser humano, essa produtividade. Agora não, desde pequenininho a criança vai tendo vários hiperestímulos e às vezes não tem maturidade para dar conta de emoções, de fatos, de exposições, e isso vai consumindo internamente, porque cada pensamento gera uma emoção e cada emoção age de uma forma no organismo, que são as 5 principais emoções. Então uma criança hoje com 15 anos, ela já passou por coisas assim, absurdas, fortes, emoções. Já tive traumas, já tive decisões para tomar, ou tive grandes alegrias com 15 ou grandes anos. Tristezas. Que conta que essa criatura pode ter disso tudo? Ela não sabe nem o que é dimensão para ser tão grande ou tão pequeno. Isso gera as dores, gera a ansiedade, os transtornos alimentares, os transtornos respiratórios. O transtorno respiratório é metal, né? A pessoa vai se enrijecendo, vai trazendo, e aquela dor, aquela angústia, e é difícil de respirar, de se movimentar. Se não respira, não vive, porque o ar é que alimenta tudo. Só que a gente compartilha esse ar. E se esse ar sai denso, como que ele vai vibrar em outras esferas, né? Isso é bem quântico. A gente tem uma moléculazinha que ela é liberada e a outra pessoa. Então imagina numa sala de 15 adolescentes, de 15 anos, 15 tensões ou dúvidas, como aquilo fica agitado, como aquilo fica difícil. Pesado, né? Exato. Né? E assim, e com isso... Muitos pais, às vezes, teve uma menina até esses dias de 17 anos, chama Belezinha, que ela viu um artigo publicado, aí ela entrou em contato, vi que é bom, vamos fazer, que era em pré-vestibular,
que é assim, sentar e ver o que está acontecendo, né? Como que eu tenho forças para lidar ao redor. E a acupuntura para adolescente é bom que faz isso, né? E assim, eu uso tanto pontificar como pontuar na acupuntura, porque como o meridiano é fluxo, então você pontifica um meridiano com outro ou uma estrutura com outra, né? Porque é a pele, a musculatura, o sangue, então a gente vai linkando, vai fazendo conexões entre um e outro. E o ponto de pontuar é quando você faz a inserção direta da agulha. Então esses dois termos a gente usa com frequência, que ou você pode expandir ou você pode alinhar. Com adolescente muitas das vezes a gente alinha, né? A gente usa o metal, né, que é a agulha, com pontos firmes para estabilizar, para dar o centro do eu deles, né? Que eles estão procurando esse eu, né? Quem eu sou, que profissão eu quero. Eles saem daquela referência dos pais e buscam a própria referência. E uma dúvida muito grande, um estresse muito grande, né, para passar na faculdade, para conseguir a carreira que eles querem, né? E aí fica difícil mesmo, né? A gente tem visto muita competitividade nas salas de aula, né? Porque você tem que ser melhor que o seu amigo, porque senão você não tem a vaga. Muito novos. Muito novos. E muito difícil essa questão de decidir mesmo. Porque o menino de 17 anos hoje, 16 anos, uma menina, ela não conhece a profissão. Ela vê que o pai é engenheiro, é médico, mas ela não se conhece a ponto de dizer se ela vai estar feliz ali. Isso é uma verdade. Né? Eles deveriam ter esse acesso, né, para poder escolher. Né? Ou um tempo, né, sair da escola, que é uma instituição séria, né, de conhecimentos básicos, profundos, e ter um pouco a vivência do eu, né, fazer umas obras sociais, participar da sociedade para ver como que ela funciona, para ver como que eles vão atuar. Isso na China acontece. Desde pequeno eles têm essa ação social, né? Eles se sentem responsáveis por aquela ação social. Então eles conseguem decidir com um pouco mais de seriedade como que eles vão interagir no meio onde eles vivem. Que aí não é mais, porque também eles são comunistas, então eles tiram do eu deles pro eu social, que não tem certo e não tem errado, é o jeito que eles vivem. E eu acho que isso é bom, né? Você tirar essa formação acadêmica inicial, você presta para você ter todo o material para você aplicar na sociedade, ver as áreas, saúde, administração, política. Onde é que você se encontra? Exato. E a partir daí você atuar com o seu melhor. Que aí você fala, isso que eu faço, é nisso que eu me identifico. E você acaba tendo uma saúde, um ganho de saúde nisso. Porque tira toda essa tensão, esse desespero, né? Essa ansiedade mesmo pelo que vai vir, pelo que vai... Né? Eu acho que é um ganho familiar até. Porque o pessoal hoje até brinca, né? Tem aborrecente em casa. Não é que tem um aborrecente, não, o menino não aborrece, mas às vezes ele está tão aborrecido com a situação que ele está devolvendo esse aborrecimento, né? Eu vejo hoje também as crianças também muito irritadas, né? Mas esse excesso, a gente fala que é o excesso de informação externo para a imaturidade interna, né? E isso gera conflito. Então isso gera anarquia, isso gera insatisfação, isso gera vontade de mudanças, né? E é conforme a pessoa. E assim, tem uma coisa também. Dentro de casa a gente aprende sempre o que é muito certo, o que é muito bom, o que é muito vivo. E quando a gente vai por esse mundo não falo do cão, que cães são lindos, esse mundo feroz, a gente tem que se remanejar das nossas crenças. E isso às vezes causa frustração. Isso é bom quando você vive a sua verdade, né? Quando você fala, não, eu conheço isso, eu vivo isso, eu acredito nisso, eu aplico isso.
E aí você não trabalha um dia da sua vida, porque tudo que você faz com prazer. Você faz de uma forma íntegra. Você entra 100%, fica 12 horas no serviço e sai 100%. Vestindo a camisa e falando, não, eu fiz o que eu precisava fazer. É para isso que eu vim, é para isso que eu tô aqui. Né? Enquanto você vai em margem social, tem que passar em vestibular, as melhores faculdades ajudam a ser um caminho, mas você tem que estar preparado para trilhar esse caminho, essa jornada. Qual que é o seu material? Às vezes você nem se identifica, você chega lá e fala assim, nossa, carreguei só bugiganga no meio desse caminho, só levei peso, não é meu, né? Posso até ter ajudado, de batata, né? Exatamente, posso até ter ajudado um amigo, mas pra mim não foi. Você não pega esse caminho como seu, né? Por isso que tem muita gente que desiste no primeiro ano de faculdade. Exato, e que tudo bem, né? Que tudo bom que bem, teve essa coragem. Que deu essa coragem, que teve essa vontade. E eu acho, por exemplo, assim, a gente falando de obras sociais, né? É muito importante isso, né? Eu acho que é humanizar o ser humano. Eu acho que a obra social, eu trabalho aqui na clínica, eu atendo 12 horas por dia. E na sexta-feira de manhã eu faço questão de poder ajudar. Sempre que eu posso, eu faço obras sociais, eu faço caiaque na Univap com cadeirantes, ajudo grupos de idosos. Eu acho que é importante conhecer, dar o seu melhor, aprender também, que cada um dentro do seu meio é fantástico. Então às vezes eu vou para ensinar, aprendo muito mais. Sempre. Isso é sempre. Todas as vezes que você vai doar, quem ganha é você. Exato. Isso é uma máxima na minha vida. Todas as vezes que eu fui para me doar, eu aprendi alguma coisa, eu ganhei alguma coisa muito maior, eu tive uma experiência de vida e é muito engraçado a gente conversando até esse fim de semana com uma prima minha que passou por uma dor muito grande na vida, e ela estava falando como depois que você passa por uma coisa grande, uma dificuldade de verdade, né, que é uma coisa que você não tem como lidar, é uma coisa que é difícil mesmo, que se passou, você passa a dar valor para o que tem valor, né? Exato. As picuinhas, as coisas pequenas que você fica carregando nas costas e que, né, vem aqui depois fazer acupuntura porque está todo travado, aquilo ficou para trás porque você conseguiu se livrar disso, né? Ter o discernimento de olhar e dizer, não, isso é bom para minha saúde, isso não é bom para minha saúde. Saber o que você precisa e saber o que o outro precisa também é importante. E você tira do eu e vai para o próximo, né? Que as doenças elas ocasionam porque a gente quer ou a gente não tem ou a gente sofre. Mas quando você doa, você não vê ninguém assim dos grandes mestres que se doou e que morreu com dor, né? É uma... Né, assim, o nosso grande Jesus Cristo, né? No último minuto, ele ainda estava se doando. Então, o amor incondicional, ele transforma. E isso é uma coisa que eu tento aplicar bastante na clínica, que é assim, é cuidar do ser humano, é acolher, né? Eu não trato de ninguém, eu cuido, né? É o cuidado integrativo. É a dor física, a dor emocional, a dificuldade social, coisas que às vezes a pessoa tem um cargo executivo grande, chega aqui e fala, gente, ninguém conhece a minha criança interior, ninguém sabe o que eu estou passando. Então isso é o cuidado, isso é o olhar para o ser humano como um completo, né? O todo dele, as coisas boas, o seu potencial, as suas fragilidades, isso sempre tem que ser levado em consideração, todos os dias, em todos os minutos. E às vezes a gente vê uma pessoa e exige que aquela pessoa seja forte, né? Sempre, né? A gente cobra, então, de governantes, de pessoas da mídia e elas choram. E elas choram. Também. Choram. Eu vivi no Rio de Janeiro muito tempo e eu sou devota de Santo Antônio. E no dia 13 de junho era tiro certo, né? Todo dia 13 de junho eu estava lá no convento de Santo Antônio. E foi uma coisa que eu fiquei muito assim surpresa quando eu comecei a frequentar.
porque você via aqueles executivos que trabalham ali no centro do Rio, né, que é como a Avenida Paulista em São Paulo, é aquele centro econômico onde você tem altos cargos, pessoas que vivem sob pressão, que são pessoas que tomam decisões importantes, decisões que atingem o outro. Chegar lá dia 13 de junho com um saquinho de 1 metro, assim, um saquinho de 1 metro de pão, doando pão para a festa, né, de Santo Antônio, que é festa essencialmente da doação de pão, e chorando copiosamente, quer dizer assim, você vê algo maior, né? Algo maior. Você vê que a pessoa está bem vestida, bem arrumada, mas que precisou de ajuda, de um santo, precisou de uma fé, precisou de acreditar em alguma coisa para conseguir. E nessa hora não tem distinção, né? Acho que nenhuma hora, né? Não tem distinção. Eu acho que a questão do preconceito é muito difícil. E eu acho que hoje em dia a saúde está passando por aí. A saúde está doente, né? A saúde está doente, a saúde está doente. Eu falo, meu sonho é fazer aplicar, não sei como, né? Um projeto social para a acupuntura no SUS. Né? Já tem sido implantado, né? Desde o ano passado já tem crescido. Eu acho fantástico, porque as pessoas elas têm que ter esse acesso, né? Não só a acupuntura, mas a um bom atendimento médico, a um bom exame, a um bom terapias alternativas também, como terapia ocupacional, como fisioterapia, como porque não existe, né? Público assim, não existe, é difícil. Você vê hoje que se está tendo tratamentos com psicólogos, né? E isso é tão bom, né? Que acolhe o ser humano de várias formas, né? Vários âmbitos, várias casas. E isso faz ele até assim, dentro da casa, dentro do serviço, vai melhorando em várias áreas da vida dele. A saúde, ela precisa, assim, de um remanejamento. Mas assim, ele tem que sair do setor privado, né? Que hoje, por mais que seja pública, a saúde ela é privada, é interesse. E realmente para a população, né? Onde ela tenha suporte técnico e físico para sustentar uma população carente. E para se dar alternativas às pessoas. Exato. Né? Por exemplo, lá na China a gente trabalhava no hospital do governo. Diminuía a medicação, diminuía a internalização, diminuía gastos. A gente fazia, por exemplo, a pessoa tem deficiência renal, que precisa fazer hemodiálise. A hemodiálise ela é caríssimo o suporte de hemodiálise. Quem está no SUS sabe a demora que é para fazer uma hemodiálise, ou como é demorado uma liberação. Os planos de saúde têm limite de hemodiálise. Então a gente atende nesses centros as pessoas. Então as pessoas faziam hemodiálise e faziam acupuntura para fortalecer o corpo, já que estava passando por um mecanismo, tudo. E saiu muito bem, né? Dentro da acupuntura, tem fitoterapia. Mas assim, dá uma alternativa, dá um reforço, né? Pessoas em UTI. A pessoa em UTI fica extremamente fragilizada, é muito medicamento, a exposição do corpo. E se você vai com toque, com carinho, com uma técnica que lá a gente aplicava acupuntura, você potencializa a ação da droga no organismo. Então a pessoa está tomando uma droga, não sei, por uma falência hepática ou por um problema cardíaco, significa que aquele órgão não está funcionando bem, então ele está tomando uma medicação para. Então você vai e atua nesses órgãos, nesse organismo, vitalizando ele. Então a droga diminui a quantidade da droga e maior aproveitamento dela do corpo. Então o que faz? Diminui o tempo do leito, diminui a medicação, melhora a qualidade de vida da pessoa, diminui o rodízio médico, que é um dos gastos mais caros da saúde, internação, responsabilidade do hospital sobre a pessoa, que hoje a internação ela é caríssima por isso, porque tem um seguro que o hospital tem sobre a pessoa. Então tudo isso começa a ser mediado. E tudo isso traz um bem-estar para a pessoa. Porque ela não foi lá e só fez a hemodiálise, ela tratou do rim dela, que estava deficiente, mas de todo o corpo. Então ela sai de lá mais sustentada. O câncer mesmo assim. Então tem várias doenças que são pesadas, que são crônicas, que consomem o organismo,
e tem uma saída sustentável, uma saída saudável. E é possível e não é caro. Né? O jogo de agulhas mesmo não é uma coisa cara. Né? É razoável, né? É uma coisa razoável. Até a pessoa, assim, se você falar para ela, olha, compra que a gente te atende, dá vontade às vezes de falar assim, olha, vamos fazer mobilizar, vamos trazer o bem-estar, né? Vamos divulgar. Ou, por exemplo, desde o ano passado tem acupuntura no SUS em algumas nas principais capitais. Ninguém sabe disso, né? Divulgar que a acupuntura é uma ciência séria, uma ciência bem estudada, uma ciência que faz a modificação no organismo, melhora o organismo e que existe, que está lá e é gratuito. Hoje tem alguns polos com isso, mas as pessoas não têm nem acesso, não é divulgado. E o quanto se pede? Né? O quanto se poderia, deixa? Né? O quanto poderia se poupar outras técnicas se usando a acupuntura e poupar o próprio organismo. Porque eu vejo assim, quando você está internado, você tem um excesso de cuidado, mas começa que você nem dorme. Que a noite inteira a enfermeira bate na porta, porque... Não é? Então, não é que isso seja ruim, não estamos falando aqui mal, mas você tem um estresse também por conta de uma internação. Enquanto você está internado, você quer voltar para casa, você quer dormir na sua cama, você quer... que são coisas que trazem paz e serenidade para a pessoa, né? Não tem coisa melhor do que dormir na sua caminha, né? Exato. Bom, gente, a gente conversou aqui hoje com a Maíra Cordeiro, a gente pode conversar um tanto mais, acho que a gente vai te chamar outras vezes para conversar sobre um pouco mais de acupuntura, de explicar mais para as pessoas, da gente ver. A gente gostaria de deixar aqui aberto o nosso espaço no Bote Fé na Saúde, sempre que você quiser, você pode nos procurar. Obrigada. Tá bom? A Maíra está atendendo agora na Rua Santa Clara 799, está com um espaço novo aí, falando sobre acupuntura e atendendo as pessoas que já estão dispostas a experimentar essa nova técnica de saúde. Muito obrigado, Maíra, por você ter vindo ao Bote Fé na Saúde. Muito obrigada, eu que agradeço. Bem, o nosso programa está chegando ao final. Muito obrigado pelo prazer da sua audiência. Eu queria mandar um abraço enorme hoje, especialmente para a Cristina, minha afilhada, que está fazendo aniversário. Deus te abençoe, Cris, te faça cada vez mais feliz. Nós aqui da equipe do Bote Fé na Saúde também queríamos saudar e dar as boas-vindas ao Dom César, que Deus o abençoe e o conduza sempre. E já que a gente falou de paz, eu trouxe para vocês hoje, aqui para a gente rezar junto, a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Paz e bem, Deus os abençoe e até a próxima quarta, se Deus quiser.